Oi pessoal, mais um episódio do IBGE no Surtada. Esse episódio vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer uma série de vídeos para que vocês possam compreender a natureza e a forma como o nosso trabalho é realizado de um jeito acessível, que vocês possam assimilar a ideia de que vocês podem e devem responder às pesquisas do IBGE, você empresa, você pessoa, cidadão, porque a gente vai mostrar como que a gente faz o nosso trabalho de forma que ele seja garantindo o seu sigilo das suas informações, garantindo que as informações que vão ser utilizadas nos cálculos das diversas estatísticas e análises, elas sejam reais, tá certo? E esse vídeo é sim pra gente fazer esse apelo de defesa de vocês, da sociedade, que vocês recebam os nossos pesquisadores, respondam os nossos questionários, que apesar de toda a crise que nós estamos enfrentando, o IBGE de hoje, mesmo com toda essa crise, mesmo com o presidente que está à frente do IBGE hoje, ainda funciona nos moldes que garantem, né, a veracidade das informações e o sigilo das informações, tá? Eu vou começar falando da diferença entre microdado e estatística. Porque o que é divulgado pelo IBGE são estatísticas, que é diferente de microdado. O que é o microdado? Imagina aí uma planilha do Excel. Você tem nessa planilha dados da população de um bairro que frequentam um posto de saúde. Cada coluna da planilha vai nos dar uma variável, uma característica, um atributo. Por que a gente diz que é variável? Porque ela vai variar, né, os valores de cada célula da coluna vai variar de acordo com a interseção da linha, que é a pessoa, a empresa que vai estar sendo caracterizada, que vai estar sendo investigada, né? Investigada no sentido de para conhecer, não é investigada no sentido de que está fazendo alguma coisa errada. Investigada no sentido de você conhecer aquela unidade, né, de coleta, né, e por aí vai. Então, o que acontece? Cada célula dessa interseção é um microdado. E isso aí é o que a gente chama de dado individualizado, microdado. Mas não é isso que o IBGE divulga. O IBGE divulga estatísticas, ou seja, são dados agregados, calculados a partir desses microdados, de acordo com metodologias e fórmulas que são conhecidas e aceitas na sociedade como um todo. O IBGE não inventa uma metodologia própria. Nossas metodologias são sempre discutidas com universidades, com organismos internacionais, na ONU, na OIT, certo? Então, esses indicadores, eles são construídos com a agregação desses microdados. E interessa mais o que é que a gente vai medir do que o microdado. Por exemplo, o meu objetivo não é saber quanto que cada uma das pessoas que frequentam o posto de saúde ganha. Eu quero saber a média, né, de salário daquelas pessoas que frequentam aquele posto de saúde, para eu entender a realidade socioeconômica, né, que está naquele posto. É isso que interessa, né? Então, as estatísticas que nós divulgamos, geralmente, são para dar esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, de retrato da realidade, tá certo? Outra coisa que a gente precisa ter claro é que essas estatísticas, elas são divulgadas, elas não representam exatamente, né, aquele fenômeno naquela realidade. Eles são uma medida, né? É uma medida. Por exemplo, a pobreza. Como é que você define pobreza e como é que você mede pobreza? Pobreza é um fenômeno multidimensional. Não envolve só renda. Envolve acesso à moradia, envolve acesso a saneamento, envolve acesso a emprego, né? As próprias condições de moradia. Então, você pode criar uma metodologia para medir pobreza usando só o indicador de renda, mas você pode construir uma medida de pobreza que você use essas outras dimensões da pobreza. Então, o dado que o IBGE, a estatística que o IBGE divulga é uma perspectiva daquele fenômeno que a gente está querendo medir. A nossa inflação é uma perspectiva da elevação do aumento de preços, né, no país.
país. Por isso que nenhum cidadão em si se percebe naquele indicador de inflação e acha que aquele indicador está errado. Por quê? Porque cada um vai perceber a sua inflação. Só que o IBGE e a metodologia do IBGE mede a inflação, a média, em todo o país. Em todo um país que tem costumes de consumo e produtos diferentes. E foi desenvolvido uma metodologia para criar um indicador único disso. Mas se você observar, os nossos indicadores coincidem, né, muito proximamente com outros indicadores que são divulgados por outras instituições de pesquisa, como a FGV, a FIPE e etc. Não existe, os indicadores eles só não são iguais, mas eles apontam na mesma direção, na mesma perspectiva. Então, é preciso a gente ter essa consciência, né, de que o indicador ele não é exatamente o retrato da realidade. Cada um de nós, né, percebe a realidade de uma forma, tem uma percepção de realidade, onde essa percepção vai ressaltar determinados aspectos que cada um de nós acha mais importante. Eu acho mais importante a abordagem, vamos dizer assim, da qualidade de vida da pobreza. Tem gente que acha que é mais importante a abordagem monetária da medida da pobreza. Então, cada um de nós vai ter a nossa visão de mundo que vai condicionar o que é que a gente acha importante destacar na realidade. Isso é muito importante para a gente entender o papel, né, de um analista de dados, o papel de um produtor de estatísticas oficiais. Então, sob essa perspectiva, tá certo? A gente pode dizer que o dado do IBGE, ele representa uma síntese de tudo, mas uma síntese ela não consegue captar as especificidades que cada um de nós acha relevante. A metodologia que foi escolhida para isso não foi escolhida só pelo IBGE, como eu já disse. São metodologias que são aceitas internacionalmente como sendo metodologias que representam da melhor forma possível, naquele contexto em que ela foi escolhida, né, aquele fenômeno, aquela realidade. Claro, lógico, óbvio que a gente precisa ir atualizando isso. Por exemplo, a pesquisa de orçamento familiar, que está sendo realizada agora, que por favor recebam os nossos pesquisadores, é exatamente para observar os costumes de consumo das diversas regiões, das diversas cidades. Exatamente para incorporar essa ponderação, esse peso, essa importância que cada região dá para cada tipo de produto ou cada tipo de consumo no cálculo da inflação. Eu peço que vocês continuem acompanhando o canal, engajando, para se informar, para ficar mais próprio de um cidadão, para ter mais informações que o tornem um cidadão com seus direitos e com as suas obrigações. Até os próximos vídeos.